As primeiras granadas alemãs caíram sobre os arredores congelados, como se o céu tivesse sido rachado por dentro. E o som não era apenas explosão. Era a vibração profunda de um mundo que estava prestes a atravessar a linha invisível que separa a obsessão estratégica da punição. Inevitável. E, enquanto a madrugada se misturava com uma névoa branca que engolia a estrada para Moscou, o exército alemão avançava como uma sombra metálica sobre um território que não queria ser conquistado. Porque aquele solo não era apenas geografia, menos era memória, era dor ancestral. Era o tipo de território que parece ter uma alma própria e que resiste não com paredes, mas com atmosfera. E havia um silêncio estranho antes de cada disparo, como se o inverno segurasse o ar, como se o vento tivesse medo de se mover. Porque o frio não era apenas temperatura, menos era uma presença, um espírito invisível que se infiltrava nas juntas dos tanques, congelava rifles, quebrava botas, rachava lábios e destruía mais moral do que os projéteis soviéticos poderiam destruir. E mesmo assim, cada soldado marchava como se suas pegadas fossem assinaturas de um destino inevitável, como se a história estivesse sendo escrita ali. Naquele tapete branco que parecia infinito, Hitler não ouvia o vento, Hitler não sentia o gelo na pele. Hitler só ouvia a própria narrativa dentro da mente. Ele acreditava que a vitória já estava conquistada antes mesmo de ser alcançada. Acreditava que a guerra era uma equação que respondia ao volume de vontade, como se a realidade fosse obrigatória perante seus delírios, como se o mundo físico fosse apenas um palco secundário diante de seu ego que enxergava Moscou não como cidade menos, mas como coroação final de um mito pessoal. E enquanto seus oficiais lhe traziam relatórios com números, distâncias, percentuais, consumo de combustível e limites logísticos, ele escutava tudo como se fossem notas musicais irrelevantes dentro da sinfonia grandiosa da vitória inevitável. Ele via mapa, não via inverno, ele via linha reta, não via terreno, ele via destino, não via tempo. E ao longe, além do som abafado da artilharia, os civis soviéticos já haviam enterrado seus mortos sob o gelo. Não como cerimônia, mas como sobrevivência. Porque naquele fronte o luto não era ritual, era aceleração do combate. O choro não tinha tempo para cair, pois congelava antes de tocar o rosto. As linhas avançavam, mas o mundo não cedia. E naquele instante inicial, que parecia apenas mais um capítulo da Blitzkrieg, havia uma semente invisível sendo plantada no coração da narrativa alemã, menos a semente de que talvez não existissem mais vitórias fáceis, e que os inimigos que habitavam aquele território não eram militares, eram elementos, eram forças da natureza. Eram colunas invisíveis de gelo sustentando uma cidade onde cada metro de neve parecia uma muralha e cada sopro de vento parecia um aviso. Hitler acreditava que estava prestes a tomar Moscou. Mas Moscou não era uma cidade esperando ser tomada. Era uma cidade esperando que alguém ousasse tentar, e naquele amanhecer, o mundo respirou pela última vez, antes da queda das ilusões. E conforme o avanço prosseguia, o frio começou a se tornar uma entidade, não uma condição. Como se cada rajada de vento carregasse consigo uma intenção, como se o inverno tivesse vontade própria e escolhesse deliberadamente onde atingir. Como se estivesse respondendo ao orgulho humano que ousava atravessá-lo, como se fosse apenas ar. E os motores dos tanques começaram a tossir como doentes febris, porque o óleo se transformava em pasta. Os pneus endureciam a borracha enrijecida. As engrenagens gritavam como animais feridos. E dentro daquela trilha branca que conduzia ao coração da Rússia, os soldados entendiam que havia limites que não estavam escritos nos manuais. O fôlego saía pela boca como vapor denso cada respiração. Parecia um cigarro apagado que soltava fumaça apenas para lembrar que o corpo ainda estava quente por dentro, mas já começava a ser invadido por uma camada de gelo invisível que subia pelos músculos como se o frio estivesse tentando entrar pela carne para transformar o homem em pedra. Eles marchavam e marchavam e marchavam, mas era como marchar contra algo que não se via, porque nesta guerra havia um adversário que não usava uniforme na retaguarda. Hitler
Traçava linhas sobre mapas extensos, linhas que avançavam como flechas sobre a superfície colorida do papel, mas que não atravessavam a realidade, porque o papel não tinha cheiro de pólvora, não tinha sons de metal congelando, não tinha o ranger dos dentes de um soldado tremendo, enquanto tentava segurar seu rifle. O mapa era um universo morto, e Hitler governava sobre esse universo morto enquanto acreditava que comandava o universo vivo. Ele dizia: continuem avançando, continuem empurrando, Moscou está ao alcance das mãos. Mas o inverno não ouvia ordens. Era como se o vento zombasse, como se a neve risse do homem que achou que podia comandar até o clima, e enquanto os alemães avançavam com dificuldade, os soviéticos não recuavam como vítimas, recuavam como quem seduz o inimigo para mais dentro da boca do lobo, porque sabiam que quanto mais longe ele fosse, mais exposto se tornaria mais frágil, mais vulnerável. E naquele recuo estratégico havia uma sabedoria brutal. Não era fuga, era isca, e Hitler confundiu isca com vitória. A cada quilômetro conquistado, acreditava estar mais próximo de Moscou, mas na verdade estava se afastando da salvação, se afastando de suprimentos, se afastando de calor, se afastando de abrigo, se afastando de qualquer retorno digno. Era como se sua própria confiança estivesse desenhando um abismo sob os pés do exército que carregava sua vontade. E enquanto seus generais começavam a perceber isso, ainda tentavam encontrar palavras para alertá-lo. Mas como se alerta um homem que acredita ser maior que o inverno? Como se convence alguém que acha que o clima deve obedecê-lo da mesma forma que soldados obedecem? Na escuridão precoce daquela tarde congelada, o som dos estalos da madeira queimada, dentro de fogueiras improvisadas, parecia o som de ossos quebrando e sobre a neve formada. Acima das colinas havia sombras vermelhas de explosões distantes que iluminavam o horizonte como relâmpagos de um inferno invertido, e cada explosão parecia anunciar o mesmo presságio não dito. Vocês não pertencem a este lugar. Moscou não é destino. Moscou é sentença e o gelo, que se acumulava sobre as armas, era o advogado silencioso dessa condenação que Hitler ainda não compreendia. E então, enquanto a madrugada se arrastava como um animal lento e faminto, a temperatura desabou de um jeito que parecia impossível, como se a própria noite tivesse aberto uma passagem secreta para algo abaixo do zero extremo. Porque naquele intervalo entre o crepúsculo e o amanhecer, o frio não era mais um estado, era uma sentença. Os motores congelavam, os lubrificantes viravam pedra líquida, os rifles emperravam como se estivessem trancando deliberadamente a possibilidade de defesa, e o aço dos veículos emitia estalos, como se cada molécula estivesse tentando se separar da outra para desistir do esforço de existir naquela atmosfera, e enquanto o exército alemão estagnava mecanicamente, o exército soviético começava a se mover como um organismo adaptado. Eles eram o inverso absoluto, o contraste perfeito. Os soviéticos não lutavam contra o inverno, eles eram parte dele. Não era só conviver, era simbiose, era pertencimento geográfico, transformado em arma. Porque os soldados alemães, que cresceram acreditando que disciplina e poder militar decidiam guerras, agora descobriam algo que nenhum general havia ensinado. Existem forças que não se submetem à estratégia, existem forças que decidem, e o inverno soviético era uma dessas forças. Os russos surgiam da névoa branca, como se brotassem do gelo, como se fossem algo ancestral, deslizavam sobre esquis improvisados, com roupas que pareciam trapos, mas eram escudos, porque o tecido não precisava ser bonito para cumprir sua função primordial, manter o corpo vivo, e eles atiravam e desapareciam. Eles atacavam e recuavam como fantasmas, como se o vento fosse cúmplice. A Alemanha tinha tanques, a Rússia tinha clima, e naquele tabuleiro invisível, que poucos entendiam o clima, valia mais não era. Bravura não era armamento, não era número, era o ambiente como entidade combatente. Hitler, menos no conforto distante, menos continuava acreditando que fazia história, enquanto na verdade estava sendo devorado por ela nessas noites extremas. Um soldado alemão escreveu em seu diário: os soviéticos não estão lutando contra nós. Menos nós é que estamos lutando contra a Rússia. Não a Rússia como país,
mas a Rússia como fenômeno geográfico. Não a Rússia como fronteira política, mas a Rússia como ciclo climático. E essa frase resumiu uma verdade cruel. Eles não haviam invadido um território, haviam invadido uma natureza, e a natureza estava respondendo. E enquanto os alemães batiam os pés no chão congelado, tentando lembrar como era a sensação de circulação sanguínea, Stalin silenciosamente autorizava algo que mudaria a guerra de forma irreversível. A mobilização absoluta da alma soviética, porque não era mais sobre defender Moscou como capital. Era defender Moscou como essência, como mito de origem, como portal psicológico que definia a existência da pátria, e de repente, não eram só soldados, eram civis, eram artistas, eram velhas, que viveram 3 regimes diferentes. Eram professores que abandonaram suas salas de aula para empunhar fuzis e eram adolescentes que nunca haviam visto um tanque. Mas agora armavam barricadas como se o chão de sua infância estivesse fisicamente ameaçado. A defesa de Moscou deixou de ser militar e virou ontológica. E a cidade começou a funcionar como um organismo vivo, se reorganizando internamente, para não morrer. E cada esquina se tornou trincheira, cada fábrica virou arsenal, cada estação de metrô virou abrigo de nervos e orações. E enquanto isso, lá na outra ponta, Hitler queria um presente de aniversário antecipado, não um presente simbólico, mas físico. Ele queria Moscou convertida em troféu, e esse capricho se tornou uma ordem direta, e essa ordem direta se tornou um erro estratégico sem cura, porque ordens baseadas em ego não se baseiam em mapas, não se baseiam em logística, não se baseiam em probabilidade, se baseiam em delírio, e historiadores sérios evitam essa frase. Mas ela é real. Foi o narcisismo que matou a ofensiva alemã muito antes do frio acabar com a mecânica dos tanques. Hitler não precisava tomar Moscou, ele precisava provar para si mesmo que podia. E nessa necessidade narcísica, ele transformou o calendário em inimigo, porque ele nunca entendeu que na Rússia não se luta contra exércitos, apenas luta-se contra o inverno, como quem luta contra um deus. E mesmo sabendo disso, mesmo com relatórios diretos dos seus comandantes de campo, mesmo com números gritantes, mesmo com o combustível, acabando mesmo com munição abaixo do mínimo, ele continuou dizendo: avancem como se a realidade fosse uma criança mal educada, que ele podia disciplinar pelo grito, e foi nessa tensão ridícula entre o impossível e a ordem absurda que os oficiais mais experientes da Wehrmacht começaram a perceber que estavam obedecendo, não a um estrategista, mas a um homem em guerra com a própria realidade. E é aí que a tragédia psicológica se revela mais profunda. Hitler ainda achava que o mundo dobrava diante da sua vontade. Mas a Rússia não dobra para ninguém. E enquanto os soldados alemães começavam a dar às baionetas o trabalho que os motores já não conseguiam executar, porque os lubrificantes congelavam dentro das culatras, como se o próprio aço estivesse parando de acreditar no conceito de movimento, chegava a Hitler pela manhã um conjunto de relatórios que pareciam ter sido escritos por homens que haviam visto o futuro e não gostado dele. Eles diziam menos com palavras envernizadas. Uma frase que ninguém se atrevia a escrever de forma direta. Estamos parando, e foi aí que algo silencioso começou a quebrar dentro da estrutura de comando alemã, não como um estouro cinematográfico, mas como um estalo psicológico no interior de homens treinados para nunca admitir limite, porque o nazismo não tolerava honestidade operacional. Tolerava apenas fanatismo, e a Wehrmacht, naquele final de 1941, começou a perceber que a própria doutrina que a havia tornado invencível no Oeste, agora era a corrente que a afogava no Leste, porque o Leste não respondia ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, ao mesmo cálculo no Oeste. A guerra era milimétrica no Leste, a guerra era continental, e tudo o que a Alemanha tinha de vantagem mecânica se dissolvia em quilômetros intermináveis de nada, de lama endurecida, de estradas que não existiam, de vento que arrancava a vontade humana da garganta, porque não era só frio. Era um tipo de frio que apagava pensamento, que tirava do soldado a capacidade de distinguir dor física de angústia existencial.
Enquanto isso, os soviéticos fizeram algo que poucos países na história tiveram coragem de fazer com total convicção. Eles queimaram a própria terra para que o inimigo não se alimentasse dela. Aldeias, situações inteiras, depósitos, colheitas, tudo incendiado de propósito. Não para vencer, mas para impedir o inimigo de existir. E essa frase muda toda a lógica da guerra. A Alemanha precisava ganhar a URSS. Só precisava não morrer. E isso fez Hitler perder o único tipo de batalha que ele não sabia lutar. Menos a batalha na qual seu oponente aceitaria perder tudo, até a própria carne, desde que o agressor também sangrasse. E nesse momento, sem que ele percebesse ainda, Moscou deixou de ser um objetivo militar e se transformou numa impossibilidade metafísica, porque não era mais sobre capturar uma cidade. Era sobre tentar destruir um povo que transformou a própria dor em arma. E quando a segunda onda de contra-ataque soviético se lançou pelas florestas, como se a própria taigá carregasse a vingança de séculos, algo na retaguarda alemã começou a desmoronar de forma silenciosa, invisível para os mapas, mas evidente nos olhos dos oficiais que ainda tentavam sustentar a ficção de invencibilidade, porque, naquele 10, a Alemanha descobriu, não nos livros, mas na carne, que sua guerra era feita de cálculo, não de fé, e os soviéticos lutavam com fé menos mesmo que fosse a fé desesperada de quem já havia visto o fim e continuava em pé. As divisões siberianas menos convocadas de um outro extremo do planeta menos chegaram como espectros, capazes de resistir a temperaturas que quebravam metal. E quando elas atacaram, o som não foi apenas de metralhadoras, mas o som profundo do fim de uma narrativa. O som de uma ideia que se partia. E de repente a ofensiva alemã, que meses antes parecia um furacão indomável, agora recuava não com caos histérico, mas com o silêncio de quem sabe que não há para onde correr, porque atrás deles havia apenas distância e à frente havia apenas mais inverno. E foi nesse contexto que Hitler, em seu quartel-general, começou a fazer o que líderes derrotados fazem antes de admitir derrota: trocar culpa por convicção. Ele não aceitou retirar tropas. Ele não aceitou manobras táticas. Ele não aceitou reconhecer a realidade, meteorológica ou estratégica. Ele só ordenou que ficassem, que parassem onde estavam, que se mantivessem imóveis, como estátuas enterradas na neve. Como se fosse possível vencer uma força continental, simplesmente não recuando. A Wehrmacht entendeu naquele instante o tipo de mundo em que estava presa, porque para eles, estratégia era movimento, para Hitler. Estratégia era obstinação, menos mesmo quando o obstáculo era um país inteiro disposto a matar o próprio chão para impedir sua passagem. E naquele dezembro, os relatórios que voltaram para o alto comando alemão tinham um tom que jamais existira nos meses anteriores. Não falavam em avanço, não falavam em território, não falavam em prazo, eles falavam em sobrevivência. E foi nessa troca de vocabulário, nessa mudança quase imperceptível das palavras, que o momento histórico se revelou, porque a Alemanha não estava mais tentando tomar Moscou, a Alemanha estava tentando não morrer antes de janeiro. E quando os mapas antes cobertos de setas agressivas e flechas de avanço foram substituídos por relatórios redigidos com frases curtas, geladas e quase sem verbos de ação, Hitler teve, pela primeira vez, a sensação de que a guerra havia deixado de lhe obedecer. Como se a vontade dele não fosse mais uma força física capaz de dobrar o mundo. Porque ali não era mais uma questão de blindados, nem de infantaria mecanizada. Não havia mais blitzkrieg, não havia mais surpresa, não havia mais céu claro para os Stuks mergulharem como lâminas de aço sobre o solo inimigo. Tudo havia se transformado num teatro branco, silencioso, quebrado pela artilharia distante, como trovões que não vinham do céu, mas da miséria humana. E Hitler sentou diante do mapa e percebeu que a superfície leste do planeta era maior do que seu ego. Conseguia deformar, não era um obstáculo. Era um continente, e naquele instante ele entendeu o que Napoleão havia sentido um século antes. E essa linha de pensamento o atormentou, não por admiração, mas pela proximidade trágica do destino. Hitler não suportava se ver como sequência histórica. Ele precisava se ver como exceção.
E ali, menos no silêncio gelado, entre Berlim e Smolensk, menos o mundo começou a lhe dizer o contrário. Porque, no fundo, Moscou não era só uma cidade. Era o símbolo que sustentava a promessa do Terceiro Reich. A promessa de que a Alemanha podia redesenhar o planeta, e quando o general Franz Halder entrou no aposento naquela madrugada de inverno para apresentar mais um boletim sobre divisões que estavam perdendo soldados, não para rifles, mas para gangrena. Hitler não explodiu. Ele não gritou, não bateu na mesa, não acusou o comando de covardia. Ele só olhou para o vazio no mapa como quem olha para um ponto que deveria ser conquista e descobriu que era abismo. Ele percebeu que Moscou havia deixado de existir como destino alcançável, e o que restava não era orgulho, era teimosia petrificada. Um homem que já não acredita no próprio sonho, mas não consegue acordar dele. E quando Halder saiu, nenhum dos dois disse a frase verdadeira. Ninguém ousou falar a sentença explícita, mas ambos sabiam naquela hora, menos naquele exato dia. A Alemanha deixou de tentar tomar Moscou e passou a tentar esconder o fato de que jamais conseguiria. E quando a madrugada finalmente se dissolveu, num amanhecer pálido, Hitler permaneceu diante daquele mesmo mapa, como se procurasse, entre as linhas e as legendas, uma brecha metafísica que ainda não tivesse sido vista, algo que pudesse desfazer a realidade, reverter o eixo da história, reescrever o inverno, rasgar o destino e arrancar de dentro do tempo outra chance de vitória a menos. Mas o mapa continuava imóvel. Igual a uma sentença já assinada lá fora, os motores que tentavam ligar expeliam um ruído enfermo antes de morrer novamente. E as botas dos oficiais que circulavam pelos corredores deixavam marcas úmidas sobre o piso, como se a água derretida nas solas fosse o rastro de toda a ilusão que desmoronava. E naquele silêncio, Hitler entendeu não como um conceito, mas como uma punhalada lenta, que Moscou não era a cidade que não conquistava, era a cidade que o devorava não com fogo, não com projéteis, não com paredes ruídas pela artilharia, mas com a grandeza indiferente de sua existência, porque Moscou, ali, diante da força alemã, que já havia esmagado continentes, não precisava vencer. Bastava continuar em pé. E esse detalhe, invisível, psicológico, filosófico, foi o que matou a ofensiva alemã, porque o inimigo não era o Exército Vermelho. O inimigo era o tempo, inverno, a escala à distância. O erro fundado em arrogância, Hitler sempre acreditou que poder era um ato de vontade. Mas naquele 10, ele descobriu que existe algo que está além da vontade, o mundo real, o mundo físico, o mundo que não se curva a discursos, o mundo que não se dobra a fanatismos, o mundo que não se impressiona com mitologias políticas. E foi nessa manhã que não entrou em ata, que não virou manchete, que não foi anunciada em rádio, que o Terceiro Reich morreu como projeto global, não por derrota militar oficial, mas por fratura íntima, porque, antes de Stalingrado, antes de Kursk, antes do colapso total, a derrota absoluta nasceu ali, naquele dia, no instante em que Hitler viu, e não disse, que Moscou não era um prêmio a ser tomado, era uma muralha invisível, construída pelo próprio limite humano, e enquanto a neve continuava a cair sobre os corpos enterrados no fronte, como um grande lençol branco, tapando a tragédia que ninguém queria admitir. A Alemanha marchava sem perceber para o que viria depois. Mas para o narrador que observa esse momento, de cima a menos como quem lê os ossos antes do museu existir, é impossível não notar a cena simbólica. A guerra continuaria, os tiros continuariam, os campos continuariam a consumir homens, mas o destino já estava decidido. A história já havia quebrado o eixo da vontade nazista. E naquele dia específico, sem bandeiras capturadas, sem discursos, sem anúncio, Hitler percebeu que jamais tomaria Moscou, e tudo o que veio depois foi apenas o mundo cobrando o preço dessa constatação silenciosa.